Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse colóquio que está, enfim, tem fomentado tantas discussões interessantes desde ontem. Que bom começar amanhã. É um prazer dividir a mesa com a Tabita e com a Marina, mulheres pesquisadoras que eu admiro muito. E até hoje de manhã eu estava vendo uma pesquisa que saiu do Nexo, que é um portal brasileiro de notícias sobre a divisão de gênero na pós-graduação no Brasil, e colocando que, a partir de 2008, 2009, as mulheres passaram a perfazer a maioria das doutoras e mestras no nosso país. Então, acho que isso mostra que a gente está conquistando espaços, e que bom, né, a gente ter esse espaço também com a presença feminina marcante. Bom, o que eu trago aqui para discutir no colóquio parte das reflexões da minha tese de doutorado, que foi defendida no ano passado no programa de pós-graduação em Comunicação e Informação da URGS. Em um primeiro momento, antes de iniciar, de fato, a discussão, gostaria de ressaltar minha alegria de poder debater a publicidade num espaço como esse de investigação crítica, que, como eu vou pontuar a partir das reflexões, ainda são escassos os espaços que a gente possui para discutir a publicidade a partir desse viés, entendendo as contradições, as dinâmicas e a inserção da publicidade no tecido cultural. Mas, bem, então, essa fala é sobre publicidade, diversidade e os abismos que separam as duas coisas. Por que eu trago isso quando eu falo de publicidade, diversidade e dos abismos? A partir dos resultados da tese, em que eu trabalhei as práticas de contestação da publicidade desenvolvidas hoje, né, desses tensionamentos que são historicamente forjados, mas que hoje ganham um matiz diferente a partir dos sites de rede social, eu notei um certo tensionamento, um antagonismo empírico no seguinte sentido. A publicidade ela tem sido cada vez mais demandada para abarcar a diversidade social e sociocultural. Diversidade aqui eu entendo como a promoção dos direitos humanos fundamentais e a não veiculação de anúncios sexistas, machistas, homofóbicos, racistas. Então, a publicidade tem sido cada vez mais demandada a isso. Mas essas demandas entram em confronto com o modo como a publicidade brasileira se convencionou se relacionar com as pessoas, dentro das particularidades do nosso contexto nacional. Então, é sobre publicidade e diversidade, mas é sobre os abismos, porque eu entendo que esses abismos eles existem, mas, ao mesmo tempo que eles existem, eles não são intransponíveis. Ou seja, acho que a gente pode fazer pontes para tentar superar esses abismos, e é um pouco disso que eu gostaria de discutir com vocês. Então, a fala ela se divide em dois pontos principais, que é compreender que abismos são esses e pensar em pontes para a gente conseguir superá-los na medida do possível. Em relação à compreensão do que eu estou chamando desses abismos, para mim eles se dão, inicialmente, em duas principais ordens, que é uma ordem epistemológica, de abordagem da publicidade, e uma ordem do âmbito da vida, da dinâmica social, do empírico, que é como a publicidade se configurou e se configura na sociedade brasileira. Bem, o debate acadêmico sobre a publicidade ele é muito controverso. Tem a Elisa Piedras, que é uma pesquisadora da URGS, eu gosto muito quando ela traz esse debate sobre a publicidade, ela diz que a gente se cinge em duas principais perspectivas, que o Marques de Mello resgata para falar da publicidade a partir de Humberto Eco, que é a dos apocalípticos e dos integrados. Ou seja, ou a gente tende a estudar a publicidade a partir de um viés administrativo, tentando pensar como a publicidade pode atuar para a maximização dos lucros, né, do capital, ou a gente tende a investigar a publicidade a partir de um viés crítico denuncista, que tende a enxergar somente o poder de manipulação da publicidade. É como se fosse um pêndulo.
em que as discussões elas se tensionam a partir desses polos opostos num binarismo que configura essa área de estudos. Claro que, mais recentemente, têm surgido outros aportes teóricos para abordar a publicidade, se a gente considera, por exemplo, a publicidade como uma mediadora do consumo, que é o que traz o Everardo Rocha na PUC-Rio, ou até mesmo as relações a partir do legado da semiótica entre publicidade e consumo, que é o aporte trazido por muitos pesquisadores, principalmente vinculados à USP, ou a publicidade como um processo comunicativo, que é o que se trabalha mais aqui, a partir desse aporte na URGS. Enfim, têm surgido aportes que nos ajudam a entender a complexidade da publicidade, mas eles ainda são muito incipientes e precisam ser desenvolvidos. E nisso eu trago essa escassez de estudos que trabalhem uma visão não binarista, não binária da publicidade e que entendam essas contradições. E é uma escassez que ela transborda para uma constituição de campo, mais política mesmo, de área de estudo. Se a gente pensa a publicidade, foi a última entre as nossas habilitações da comunicação, relações públicas e jornalismo, a ter uma associação de pesquisadores da área. O Propesc, que é o evento da publicidade, que até está acontecendo agora em São Paulo, foi o último dentre todos os eventos relacionados a uma área profissional para estimular a pesquisa. Então, a gente vê que esse estudo e esse fomento da investigação sobre a publicidade ele é muito ainda incipiente. E isso também configura esses abismos. Mas, além disso, que é uma questão mais epistemológica, científica e política de campo, há também um abismo que ele é para a publicidade alcançar a diversidade, que é da forma como a publicidade se constituiu na sociedade brasileira. E aqui, bom, eu só vou trazer, é um debate extenso, mas, para ilustrar isso, eu gostaria de trazer alguns dados. São só poucos, a gente poderia pensar em mais, mas que fala como esse lugar social da publicidade ele é baseado em uma perspectiva hegemônica e dominante de mundo. Então, só 35 em cada 1.000 funcionários das agências de publicidade são negros, as mulheres perfazem 20% da criação nas agências, e só 15% das posições de comando nas instituições do campo publicitário, entidades, organizações, associações de classe, que, querendo ou não, ditam as regras desse campo, são comandadas por mulheres. Acho que isso são pistas, são indícios que nos falam de como ainda a publicidade brasileira é forjada na sua constituição por um lugar elitista, masculino, branco e heteronormativo. Então, isso também configura esse abismo do qual eu estou falando. Bem, nós temos esses abismos, que eles existem, e de que forma que a gente pode pensar na construção de pontes para, se não ultrapassar, pelo menos diminuir um pouco essas distâncias entre a publicidade e a diversidade. Aqui eu trago 3 ideias, 3 questões que acho que poderiam nos ajudar a pensar tanto teórica quanto empiricamente, que ou tarefas, também poderia ser, pensando na posição ontem do que nos falava a professora professora Fendi, Soledad, isso, a professora Soledad, a partir dos intelectuais, né? Então, intelectuais no sentido de Bourdieu, quais seriam as nossas tarefas? Repensar a publicidade, pluralizar os seus lugares de fala e também constituir lugares de escuta. Bem, quando eu falo em repensar a publicidade, eu penso de um lugar teórico, que ele está em constituição, e acredito que é a nossa tarefa constituí-lo, de entender a publicidade a partir do seu caráter intrinsecamente contraditório. O Languenot, que é um pesquisador da publicidade, diz que a publicidade ela faz uma defesa pública de um interesse privado. Isso, por si mesmo, faz com que sua presença na nossa sociedade seja contraditória. Então, de ter matizes e vieses teóricos que atentem para as ambivalências, para as contradições, que vejam a publicidade a partir de uma posição não binária, que ajudem a entender a inserção da publicidade na vida social.
Isso, então, se relaciona à constituição de novas tramas teóricas para a gente refletir sobre o fenômeno publicitário. O Orozco Gomes, em 2011, em um livro que falava sobre os estudos das audiências na América Latina, dizia que a publicidade é um tema com maiúsculas para a gente entender a interação das pessoas com as telas e com a mídia. Então, de que forma? Como que a gente investiga a publicidade? E aí acho que entra uma questão de ordem epistemológica, mas também num nível metodológico, que é não perder de vista os objetos. Porque hoje, acho que isso é muito candente se a gente pensa em fenômenos como a publicidade infantil, que é veiculada no YouTube, extravasa os formatos tradicionais de veiculação da publicidade. Hoje, a publicidade é muitas coisas. Se tem teorias, por exemplo, que falam da emergência de uma publicidade híbrida, que a publicidade se imiscui ao entretenimento, ou a ciberpublicidade, em que a publicidade também extravasa o seu formato e vai para uma lógica comercial, que é presente, por exemplo, em postagem nas redes sociais. E, a partir desse transbordamento, a gente vê que, muitas vezes, a publicidade perde o seu objeto. Então, talvez a gente tenha que fazer perguntas tão elementares como: o que é mesmo publicidade? Qual é a diferença da propaganda? Como que a gente aborda esse gênero? Para que a gente consiga avançar nos estudos. Bem, aqui também uma segunda tarefa seria ajudar a pluralização desses lugares de fala. No momento que a gente entende a potência da publicidade como um elemento da cultura, a gente precisa se dedicar a entender, como a partir dos dados que eu trouxe, qual que é o lugar que os publicitários ocupam nessa estrutura social e promover a constituição de outros lugares de fala possíveis. Aqui eu vou trazer bem rapidamente, esses são um dos resultados do empírico da tese, quando eu estudo os tensionamentos. Essa nuvem de palavras é configurada a partir das denúncias de pessoas ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade, de 2005 a 2015, sobre discriminação, preconceito e demandas por diversidade. A gente vê muito claramente qual que é a questão principal que inquietou esses denunciantes ou esses sujeitos que foram a esse órgão, a essa entidade, reclamar por uma publicidade mais diversa. Em contrapartida, aqui é uma árvore de significados que é baseada nos documentos do campo publicitário de suas principais entidades. Também foram 116 documentos do ano 2005 a 2015. O campo publicitário usa essa categoria de politicamente correto como uma forma de lidar com as demandas por diversidade, por inclusão. E aqui a gente já vê algumas palavras como intolerância, chatice, sisudez, palmatória, obscurecem a criação, enfim, também ali defeitos, também está presente a questão das redes. Então, a gente vê como esse lugar de fala ele ainda é muito fechado e não é aberto a essa pluralização. Bom, aqui eu vou trazer, sei que estou com um pouquinho de tempo, mas acho que vale a pena, um vídeo que mostra como que a gente pode configurar outros lugares de fala das possibilidades na publicidade. Sabe aquele dia em que você acorda feliz junto com sua família porque sua esposa realizou um grande sonho? Sua filha tirou nota 10 na escola, seu filho passou no vestibular e você foi promovido? Margarina Black, porque, por incrível que pareça, negro também come pão. Com margarina. Esse é um coletivo, né, de atores de uma família negra que tem um canal no YouTube chamado Tá Bom Pra Você, em que eles colocam justamente isso, né? Então, vejam, os negros, segundo a PNAD contínua do IBGE de 2016, negros e pardos são mais de 50% da população brasileira. Isso ainda nos causa espanto, ver um comercial com uma família negra tomando um café da manhã. Então, como é urgente a gente fazer essa pluralização desses lugares de fala. E, por fim, é a constituição de lugares de escuta, porque é necessário pluralizar o lugar da produção, mas também que essa produção, a partir do desenvolvimento
do publicitário, principalmente no âmbito da graduação, também esteja mais aberto à escuta do outro e da alteridade. A Djamila Ribeiro, ela diz que quando a gente retira a voz, a gente retira a humanidade. E a publicidade, a gente queira ou não, ela é um lugar de reconhecimento dos sujeitos na sociedade em que a gente vive. Então, a gente precisa pensar como que a publicidade ela pode ser mais humana, mas inclusive mais diversa, no sentido de redução desses abismos. Por fim, acho que é importante falar dos limites também de atuação da publicidade, porque muitos têm se criado e se produzido em relação a como a publicidade pode abarcar mais a temática da diversidade, e a gente vê, principalmente dos setores progressistas ou dos movimentos, muito uma crítica em relação a esses limites. Bom, mas a publicidade, como diz o Harvey, ela é a arte oficial do capitalismo. De que forma a gente pode ter uma publicidade inclusiva que não seja mercantilizada? E aqui eu gostaria de trazer só algumas imagens que partem desse contexto que eu discuti na tese, de movimentos que demandam por uma representação diferente de gênero na publicidade, de intervenção nos anúncios, até um movimento da própria publicidade, como a gente vê aquela matéria da revista Exame, questionando como as marcas podem ser mais feministas. Então, esse movimento até, enfim, publicitários adoram termos em inglês, tem um termo que é femvertising, que é a publicidade promovendo o empoderamento feminino. Então, a gente vê todas essas pautas e se tem um debate. Até que ponto a publicidade se apropriar disso não há uma mercantilização dessas demandas sociais? E aqui eu gostaria de trazer um anúncio, que não é de hoje, é de algumas décadas atrás, que, para mim, ele segue a mesma lógica do que a gente pode esperar da publicidade. Que a publicidade, ela é a arte oficial do capitalismo, ela possui um diálogo estreito com a cultura, mas ela também tem o potencial e o poder de trazer e de ressemantizar determinadas pautas. E aqui eu acho muito potente a discussão que o Jameson faz, em que ele diz que, enfim, ele chama de pós-modernismo, mas ele diz que essa fase do capitalismo atual, em um estreitamento entre a esfera da cultura e da economia, faz com que a própria cultura se torne um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que a constituem. Então, ele pensar que essa mercantilização que perpassa a publicidade, ela está presente na forma de estruturação da nossa sociedade. Então, para finalizar, em relação a esses abismos ou as possibilidades, eu entendo que a publicidade ela pode ser mais diversa, humana, inclusiva, mas ela nunca vai deixar de fazer publicidade. E o que a publicidade faz é uma defesa pública de um interesse privado, e a gente precisa entender, epistemologicamente, a publicidade a partir desse ponto de vista. Contudo, acho que aí está a tentativa de não realizar um movimento pendular, não colocar a publicidade no banco dos réus, é entender que a publicidade ser a arte oficial do capitalismo não desobriga nenhum publicitário ou a academia, ou os fóruns de discussão, de fomentar uma postura ética, humana e transformadora, no sentido de, pelo menos, estreitar esses abismos que existem. Né? Bom, era isso.